um momento de transmissão ao vivo. Nossa live de hoje, vamos falar com a querida Márcia, que eu vou chamar agora. Adélia Azevedo. Hoje é um dia muito especial, onde nós desvendaremos o universo da arte terapia com esse toque, com essa essência afrocentrada. E é com muita alegria que eu convido Márcia Carvalho, uma arte-terapeuta gaúcha, e Adélia Azevedo, que é a nossa arte-terapeuta lá do Rio de Janeiro. Eu trago aqui um trecho, um pequeno trecho, né? Do professor Renato Nogueira, quando ele fala sobre o amor. A vida é uma grande narrativa cheia de peripécias, aventuras, obstáculos e adversidades. Vamos chamá-las novamente, e assim nós vamos, começando. Bom dia. Então a Márcia já entrou, agora vamos chamando a Adélia. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Eu estava começando a ler um trechinho aqui do professor Renato Nogueira, do livro Por que Amamos. E a Adélia está chegando. A vida é uma grande narrativa, cheia de peripécias, aventuras, obstáculos e adversidades. Não é muito diferente de filmes, novelas e romances. Talvez seja por isso que, desde tempos imemoriais, como os do rei Shahriar e Sherazade, as pessoas buscaram e se encantaram com histórias, seja ao redor de fogueiras, em arenas públicas ou na privacidade de seus lares. Então, o Café Consigo, ele está sempre trazendo novas histórias. E porque a arte-terapia também fala sobre isso, não é? Sobre nós reconhecermos a nossa história, o nosso percurso de vida. Vamos ver se agora a Adélia consegue. Reconhecer, olhar para essa nossa linha de vida, reconhecer o nosso percurso, não é? O que nós aprendemos. Olha aí. Bom dia. Olha. Bom dia, preciso virar a câmera. Eu não tô vendo. Para que a gente veja o teu rosto. A gente viu que tu já entrou, mas tem que ver a câmera. Como é que eu mexo nisso? É a tua. Ou talvez posicionar. Tem aquela setinha circular aí, Adélia. Aquela setinha, uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Obrigada. Clica ali. Meninas, bom dia! Pronto! Bom dia! Pronto! Magda, muito bom prazer. dia! Seja bem-vinda! Eu não estou vendo a dele ainda, mas... Então, deixa eu apresentar. Eu não estou conseguindo te... É um prazer. Não tá? Mas ela já está aqui, Tá me Márcia. Eu já estou vendo, Adélia. Eu já estou te vendo. Isso. Sim, estou bem vendo de amarelo, ouro aí. Eu também tô. Eu tô vendo vocês. A Márcia ali, então, vai ajustar o dela, porque eu estou vendo as duas, na verdade. Vejo bem a Márcia e vejo bem a Adélia. Sejam bem-vindas, então. Eu estava começando ali com a Márcia, aqui lendo um trechinho do livro aqui do professor Renato Nogueira, Por que Amamos? E aí ele
ele fala da importância das histórias, não é? De compartilhar histórias, que as histórias eram compartilhadas antes ao redor das fogueiras, nas arenas públicas e dentro das casas, né? Eu lembro que quando faltava luz lá na infância, o meu pai aproveitava para contar as histórias de mistérios para nós. Não, a gente está te vendo muito bem, Márcia. Pode falar com a gente. Nós estamos te vendo. Então, eu gostaria, né? A Márcia, a gente teve uma live na semana passada, onde a Márcia falou um pouquinho da sua história para nós. E foi muito boa, foi muito produtiva, não é, Márcia? Eu queria que cada uma se apresentasse para depois a gente poder seguir a conversa. Começando pela mais velha. Quem é a mais velha? Mas eu tenho. Mas é no sentido de honrar, muito bem nesse esses lugar, que vieram tá? antes. Muito obrigada, porque honrar é aquela coisa assim que eu me sinto representada, é obrigação, né? Bom, eu sou Adélia Azevedo dos Santos, né? Carioca, residente no Rio de Janeiro, nascida na zona da Lapa, né? Na Boemia. E filha de Luiz Bernardino dos Santos, Maria das Dores Azevedo dos Santos, né? Uma mulher hoje que trabalha especificamente parte da minha vida, ou quase toda a minha vida, desde que me entendo por gente, trabalhando em cima da temática negra, enquanto mulher, enquanto uma pessoa que tem passagem por casa de axé, pobre, né? Então, nada disso que a gente vê hoje me surpreende, porque a minha infância também foi uma infância pobre. Agora, como você diz, Mariana, também coberta de histórias. Pai, mãe, avó, todo mundo gostava de contar história. Eu acho que eu não sei contar muita história, não, mas causos, eu sou boa de contar causos. Sou professora, pedagoga, pós-graduada em História da África, né, na medida que o meu trabalho passa especificamente por cima desse continente, né, de 54 países, né, do qual nós somos, né, parte, né, e a gente está aí, e arte-terapeuta. Cheguei na arte-terapia no início do ano 2000 e venho trabalhando. Hoje o meu trabalho especificamente é só com arte-terapia, porque eu tive um bom tempo na sala de aula, em alguns espaços públicos como gestora, sempre trabalhando a questão da educação, da cultura, né? E quando eu descobri a arte-terapia, eu não pensei de chegar a este momento. Eu fui fazer porque sempre gostei de arte, não sabia nem que eu era arte-terapia, e hoje toda a minha energia é em cima de uma arte-terapia que tenha uma representação negra, que ela tenha a nossa história, que ela use a nossa história com os nossos clientes negros, que são muito poucos dentro dos nossos consultórios, mas nas casas de... como é que tu diz, nos abrigos, eles são muitos, muitos e muitos. E todos com boas histórias. Não talvez tão alegres, mas são as histórias deles. E eu acho que nós, a arte-terapia, inclusive nós pretas na arte-terapia, precisamos estar puxando essa pontinha, né? Aí, agradecendo ao Jung, né? Tá aqui, né? Porque ele fala da espiritualidade e nós trabalhamos com a espiritualidade. Que não é espiritismo. Gente, obrigada. Desde sempre. Desde sempre, né? Eu vou, então, passar um pouquinho a palavra para a Márcia e depois nós voltamos para ti, porque, na verdade, as duas estão curiosas, né, Márcia? Desculpa, de saber um pouco mais aqui. da história. Muito obrigada. Também. Muito. Então, assim, para a Adélia, né? Nós também. Muito eu sempre quis ser professora, tá? Desde pequenininha. Eu e as minhas amiguinhas lá, a gente brincava de professora, né? A minha mãe tinha comprado um quadro pequeno, assim, pequenininho, e ali a gente se revezava. Umas eram alunas e outras eram professora, e assim a gente fazia. E eu fiz magistério, depois fiz a pedagogia, trabalhei como professora também um bom tempo em sala de aula, trabalhei em ONGs também. Depois eu fiz pós em orientação, administração, supervisão, fiz pós em psicologia educacional, clínica, e descobri a arte-terapia através de um curso de extensão que eu fiz em psicotrauma, né? Olha, e aí psicotraumatologia. Então, eu sou consultora em psicotrauma.
né? Sou trauma consultora. Também lido com traumas, trato traumas, todo que tipo de trauma, de acidente, abuso, né? E daí, assim, ó, eu me encontrei mesmo, foi na arte terapia, tá? E eu trabalho com crianças e adolescentes. Esse é o público que mais vem para mim, assim, né? Se vier idoso, outras idades, eu também atendo, mas não sei, para mim vem criança e adolescente. Então, eu estou trabalhando com atendimentos particular assim. Ai, parabéns, Márcia. Depois eu quero conversar um pouco em outro momento a questão de traumas, porque eu não tenho muito essa realidade. Uhum. Na verdade, a gente tem, né? Porque a própria questão do racismo é um trauma, né? É uma ferida, é uma coisa que mexe com essa ferida que vem da escravização dos nossos ancestrais, né? E que bom que a gente possa se reunir em torno da arte-terapia, através da arte-terapia, ir lidando com essas questões, através dos processos da arte, ir, assim, trazendo para fora, ressignificando, entendendo, para que a gente se liberte, porque nós somos aqui, nós somos consequência daqueles que conseguiram ter força psíquica, mental, para acreditar que a liberdade chegaria. Conseguiram ser capazes de se unir e lutar juntos. Nós somos herdeiros desses, né? Que fizeram todo esse esforço e toda essa luta. Então, de alguma forma, a mente deles se estruturou para isso. E eu acredito muito que tem a ver com a música, tem a ver com a arte, tem a ver com a dança, que eles praticavam, né? E com a própria relação que eles estabeleciam com a natureza, com os orixás. Enfim, isso deu a força que eles precisavam para se unir. Né? A própria capoeira, né? É um tipo de dança, é um tipo de jogo. Ali, olha, uma mandala, não é, Adélia? Uma mandala viva. A circularidade da vida. Da ciranda. E aí, fale um pouco mais como é que é esse teu percurso, assim, de chegar e dizer, não, a minha arte-terapia é afrocentrada. Tu disseste que fez, olha, Mariana, que é especializada na história da África. Muito tempo, né? Tem até que contabilizar. Acho que eu devo ter ficado mais ou menos 20 e poucos anos em sala de aula, né? Eu me formei em 1968 para 69, né? E logo de princípio fui trabalhar fora do grande eixo da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui para a antiga zona rural, que hoje é zona oeste, né? Trabalhava na Pedra de Guaratiba. E nessa escola eu peguei a turma de primeira série, antigamente era primeira série, né? Estava de alfabetizar, porque como eu coloquei antes pessoa muito pobre, a gente ganhava um dinheirinho, né? Que era para ajudar na passagem, etc. e tal, e era sempre dando aula particular. Né? E essa história vai ficar para um outro momento, que ela é muito linda. Meu pai constrói, né, um espacinho para eu poder trabalhar embaixo de um pé de abil da vizinha, né, que dava os galhos para minha casa. E aí eu comecei a perceber a dificuldade, não das crianças, mas que as colegas professoras tinham para o processo de alfabetização. E que eu achava aquilo tão simples, achava como acho. Então ali eu comecei, né, era primeiro ano, né? Então, alfabetizar as crianças, chegava assim, 6 meses, todo mundo já estava prontinho para dar sequência ao segundo semestre. Mas ali eu comecei a sair e fui trabalhar em escolas em áreas periféricas, que aí muda completamente o cenário, né? Então, favelas, né? E a situação não era muito diferente do que é hoje. E as crianças tinham dificuldades diferentes daquelas que eu encontrei na Pedra de Guaratiba, que era a maioria era a questão do afeto. E já as recentes, não. Era o afeto, era a questão, muitas vezes, da pobreza mesmo, da falta de alimentação, etc, etc. E aí, claro, eu comecei, nesse ínter, eu já estava botando os pés dentro do movimento negro. Eu sou uma militante, que eu chego a uma instituição que está fazendo 48 anos agora, no mês de julho, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Eu chego no IPCN, que foi fundado em 1975, eu chego em 1978. Né? Então, estava efervescência, né? Quer dizer que a gente, trazendo tudo, como você bem colocou, os nossos ancestrais deixaram, né? Porque nós nunca estamos começando nada
tudo nós estamos pegando e dando sequência, né? Sequências. E ali eu me... Sim, Isso é importante falar, né, Dani? A isso, nossa história não começa com escravização. Toda família É uma preta história milenar. tem uma história. E essa história está encravada lá atrás, né, como você bem colocou, na questão da dor, que eu também sei que é uma dor, eu digo a dor do navio negreiro. Né? E que bom que a gente tem uma companheira aqui especialista em traumas, porque esse trauma está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos os negros. Claro que nós que trabalhamos nessa área, a gente até já tem assim, alguns caminhos de apoio, né, nos momentos. O banzo. O que é hoje? O que é a depressão? Nada mais é do que o antigo banzo, né? Eu também vivo, a pandemia mostrou isso pra gente. Agora, e muitos que não têm esse conhecimento, e essas crianças não tinham, eu comecei a utilizar a questão da cultura negra, né? Porque eu já conhecia a cultura negra, e que vocês também devem ter passado por isso, nas nossas casas. Né? Era o bailinho no final de semana, o jongo, minha avó era jongueira, entende? Sou de uma família de jongueiros, né? Meu pai gostava muito de o baião, né? Me lembro que eu estava conversando com um amigo, falando, pois é, a Almira e o Zé, né, meu Deus do céu, o Jackson do pandeiro, isso não faltava, todo dia aquele, podia ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro, que meu pai trabalhava por conta própria, mas o disquinho ia lá na vitrola, né? E a gente balançava o corpo. Isso, você muito bem, Mariana, colocou a questão da dança, a questão da música, isso é a corporalidade. Nós trazemos isso dentro de nós. E é também, né, o quê? Um valor simbólico da cultura brasileira e do povo negro. Por isso nós andamos gingando, né? Gostamos muito podemos não saber dançar, mas ter uma batucadinha, torra o corpo, balança, porque isso é uma coisa nativa nossa. E aí, claro, fui me aprimorando e fui estudar para poder falar da cultura negra. Porque a cultura negra não é somente o samba, né? Durante muito tempo eu ouvi somente isso. Mas quando você começa a abrir o baú e você começa a buscar, a cultura negra é riquíssima, até porque tudo começou conosco. Né? Nós não somos os primeiros homens na face da humanidade, né? Quer dizer que né, a primeira vestígio humano, aonde aparece? Onde é retirado? Do continente africano. Né? Então, essa história é nossa, que nós temos que abraçá-la, e muito bom quando a gente começa a trazê-la para o espaço acadêmico. E uma coisa que eu vejo assim, na arte-terapia, principalmente observando, a Mariana já conheço há mais tempo, mas a Márcia, eu fui lá dar uma olhadinha, né, no seu Zap, no seu Instagram, é a questão de que nós não temos a preocupação com o belo, que a arte-terapia não caminha por aí, né? A nossa preocupação é o quê? Com o fazer artístico, né? O traço que o indivíduo coloca, e nós mesmos, né? Nisso eu fui também o quê? Melhorando, eu não sabia, eu era professora e não desenhava direito nem um patinho, mas eu sabia dar meu recado. Hoje eu já faço uns tracinhos, adoro mandalas, né? Então, essa história de chegar à afrocentrada é porque eu trouxe da pedagogia. E quando eu chego na arte-terapia, eu estranhei um pouco, porque eu só ouvia falar de Grécia. A Grécia, né? Fui com o próprio Jung, ele segurava muito em cima disso, né? Eu digo, não, meu inconsciente coletivo não pode ser só a Grécia. E aí lembrei de Lélia Gonzalez, que foi minha contemporânea, ou eu fui contemporânea dela, né, no movimento negro. Né? E a Lélia, lá na década de 80, né, eu nem sabia o que era o Jung, né? E ela já falava no consciente da cultura brasileira, e que a gente amplia desta cultura afro-brasileira. Quer dizer que, então, tem o inconsciente coletivo trabalhado pelo Jung, e dentro desse inconsciente coletivo está lá o inconsciente coletivo da nossa história. Né? E aí eu comecei a estudar. Né? Comecei a estudar e me parece que enquanto os orixás, Urus, me permitir estar por aqui, não vou parar, porque cada caixinha que você abre, você encontra um dado diferente, um dado novo. Né? Então, foi aonde eu parti para fazer o meu TCC com a afrocentrada, para eu poder dizer que isso acontece, que isso é verdade, que tem autores trabalhando só com isso.
né? Então, agora então, que a gente está no momento da decolonização, né, a gente tem assim, um número enorme de profissionais, professores, trabalhando nessa tese. Esse livrinho aqui, que é muito bom, depois eu vou deixar com vocês o top, é Educação e Militância Decolonial, Luiz Fernando de Oliveira. Maravilhoso, porque a gente tem que começar... Você tem? Pode falar, Mariana. Não. Deixa... Não, não tem. Não, não tem. Eu estava pensando, Adélia, não querendo te cortar, só queria trazer aquela questão ali do... Tem um filósofo, é o Abe Noble, que ele define a questão do descarrilhamento, né? Ele fala sobre Maafa, que a civilização africana sofreu como se fosse um trem, né? Que está seguindo o seu percurso, daqui a pouco houve uma interferência no trilho e descarrilhou. E depois que descarrilha, os vagões ainda vão rolando por um bom tempo, né? Ainda tem ainda movimento. E aí ele falando desse trauma, né? Do trauma daqueles que foram descendentes desses escravizados. Que é como se a nossa linha natural de vida sofreu essa interferência que gerou esse descarrilhamento da nossa história. Né? Então, muitas das dificuldades que a gente tem hoje, ainda é reflexo desse descarrilhamento que aconteceu. Né? Então, a gente está tentando voltar aos trilhos. Ou voltando aos trilhos com o que a gente aprendeu no trauma, né, Márcia? Que também a Márcia nos traz essa visão do trauma como alguma coisa que a gente não vai negar. A gente vai olhar para essa ferida, para esse trauma, reconhecer e seguir com ela, apesar dela, e com os aprendizados que ela trouxe, né? Então, mas a vida segue, como a nossa vida seguiu aqui, né? Como nós somos a continuação da vida daqueles que vieram, mesmo no meio da dor. Nós somos a continuação, os herdeiros deles, né? As herdeiras você deles. Você vê que, trazendo para a questão da mulher, né? A mulher negra, ela era guerreira mesmo, né? E a gente não está falando do ontem, é um ontem lá no século XVI, século XIX, XVIII, XIX, né? O que elas deixaram para nós, né? E todas nós aqui, nós três, temos diretamente essa ascendência, né? Por essa descendência. Porque a gente tem... Eu não conheci minha tataravó, minha bisavó, mas elas passaram, pegaram um finalzinho, se não pegou lá no princípio, mas pegaram um finalzinho desse trauma, né? Que a Márcia muito bem coloca, né? Agora, esse autor que você colocou, eu não conheço, depois eu vou querer a indicação. E achei interessante essa colocação. Wade Noble. Maafa, ele fala sobre a Maafa. Maafa, que seria essa... Porque tem um outro autor que relaciona com... que isso Holocausto. Seria o... dos judeus, como é que chama? A gente chama o Holocausto. Então, um autor que chamava de Holocausto. Daí ele traz esse outro tema, para dizer, não vamos, tipo assim, disputar o mesmo tema com a dor dos judeus, que é uma dor imensa também. Então, vamos definir dessa outra maneira para as pessoas entenderem. Mas sem tentar, como é que eu vou dizer? Para que a gente consiga refletir a partir das nossas questões mesmo, né? Entende? Humanidade. O que aconteceu com os judeus foi um crime contra a humanidade, assim como a escravização é outro crime contra a humanidade. Então você conhece bem. E a gente precisa olhar para isso, porque eu sou da enfermagem também. Então, toda ferida que tu nega, né? Se tem um pequeno corte no dedo, tu não vai lá e limpa, tu não vai lá e trata, vai doer quando tu limpa, vai sangrar talvez mais, né? Mas vai ter que botar um produto, vai ter que suturar, tudo vai doer ainda para fazer esse processo de restituição. Mesma coisa. Mas se tu não tratar a ponta do dedo, quando vê, tu perde o dedo. E se não tratar esse dedo, tu perde a mão, né? Porque vai gangrenando tudo. E eu acho que o nosso chamado como as terapeutas, né, descendentes desse povo aí, desse povo forte, guerreiro, resiliente, acima de tudo, a gente ser aquele curador ferido que o Jung também fala do curador ferido, não é? Então, a gente tem esse potencial para entender
tanto o contexto dos brancos, que também são descendentes de uma carga que é desse olhar de indiferença, de dureza, muitas vezes, e de separação, né? E tudo isso são feridas, tudo isso precisa ser tratado, né? Todos os lados precisam ser tratados e vistos para que a os povos gente, primitivos, né? como nação, enfim, né, possa crescer. Tem também Eu vou deixar esse outro braço, né? Que também precisa, e eles estão lutando bastante nesse sentido, né? Mas a questão negra, né? A gente, que não é diferente dos indígenas, mas eu acho até que fica muito mais visível o negro, porque nós somos uma população que estamos aí no dia a dia, né? E crescendo, né? Muito, né? Então acirra mais as contradições, aonde a gente sofre com a questão do racismo, né? Sim, sim. Porque Silvia Almeida fala do racismo como... Vocês estão me ouvindo? Política. Silvia Almeida fala do racismo como, na verdade, uma questão política. Uma questão de disputa de espaço político. Que é como você está falando, a grande parte da população indígena ainda, mas já estão se preparando para disputar os mercados de trabalho, os cargos públicos. Já estão aí, né? Ocupando os cargos públicos. Então, aí também vão começar a sofrer essa discriminação, né? Essa desqualificação, esse olhar crítico, não é? Porque... Sim. Mas a gente está aqui para trabalhar esse ampliar dessa consciência. Nossos ancestrais sofreram um sequestro coletivo. E, por outro lado, os povos indígenas sofreram uma invasão coletiva. Ainda continua, né? Porque vira mexe, tem espaço deles sendo invadidos, como agora recentemente, né? Mas eu creio que a arte-terapia, creio não, tenho certeza, né? Porque afinal de contas, estou trabalhando com ela, nós três aqui, tantas outras. A arte-terapia, ela tem condições de botar um dedinho bem mais próximo dessa ferida, né? Eu acho que é somente a gente ter uma boa abordagem e cada profissional busca um caminho que para si é mais confortável, né? E fazer com que o cliente consiga, e nós mesmas, né, consigamos botar para fora, né, um pedacinho dessa dor, né? Porque não é muito fácil, não. Primeiro, porque dói muito, e outra. Aí, em alguns momentos, se mistura, né? Quando começa a se falar desse processo de escravismo que o povo preto sofreu, a gente começa a perceber o incômodo em nós mesmos negros, né? Porque a dor é tão grande que a gente diz, não quero mexer com isso, não. Né? É melhor não falar, né? Então, eu acho que a arte-terapia, por ter muitos caminhos, né? Ela ser múltipla, né? Ela pode colaborar muito. Agora, para isso, a gente tem que estar embasado com o conhecimento, né? Sim. O João ali, Vitor, está perguntando exatamente isso. Qual é o papel da arte-terapia com o povo negro? Eu acho que é exatamente o que tu estás aí descrevendo, né? Márcia falar um pouquinho, que a Márcia ainda não quer falou. Complementar? É assim, ó, na verdade, né, tem que ter uma conscientização, né, mais conscientização do povo negro, né, para saber que tem os caminhos para procurar o tratamento, para tratar o trauma do racismo, né, que nem a Adélia trouxe, que quando vai falar da escravidão fica incômodo, né, muito se sente incômodo quando traz essa fala, quando está em grupo, né, mas isso, não precisa mais isso, não precisa sentir esse incômodo, né, no momento que é tratado. Sim, a arte-terapia é ótima para contribuir, né, nessa autocura, vamos dizer assim, ela traz esse conhecimento, né, e a pessoa vai se sentindo melhor, daí já não vai chegar um momento que não vai sentir esse incômodo de quando trazer lá a fala da escravidão, né, o que o negro passou, e porque os nossos ancestrais eles sofreram tanto, né, que quem veio depois ficou com essa carga, né, essa carga em cima, assim, e acaba sentindo toda aquela dor, né, que eles sentiram lá atrás. Mas a gente está aqui para contribuir através da arte-terapia, né, para o bem-estar, né, de todos.
E a gente tem apoio em muitos bons materiais, né? Por exemplo, trabalhar com criança. Eu tenho percebido que o racismo, a cada dia, eu tenho o hábito de dizer, está muito atrevido, muito abusado. Sabe? É aquela coisa assim, né? Eu não sou jovenzinha, eu estou com 79 anos, né? E sofri racismo na minha infância. Meu pai era uma pessoa que tinha uma consciência enorme, negra, e ele dizia, vocês vão sofrer muito, né? E quando eu comecei a entender, comecei a receber, né, as pedradas do racismo, né? Meu pai já não estava vivo, mas eu lembrava disso. E hoje eu estou acompanhando, né, como as crianças estão sendo, né, agredidas na escola. E qual é o ponto número 1? O cabelo. Que já era, na minha infância, era um dado também negativo. Né? Por exemplo, que as mães, eu pelo menos, até 15 anos, usava trança. Né? Minha mãe trançava com 2 tranças de cada lado e um laço de fita. Né? Hoje não, hoje a técnica chegou para o tratamento do nosso cabelo. Então é ele esvoaçado, olha a Mariana como é que está com dela, entende? O meu é porque está aqui no turbante, a Márcia está de trança, outros levantam, entende? Sacode, lava, sacode e vai embora, porque é um direito da população negra, entende? Né? Andar como ela quer. Tratar o seu cabelo como pode. Né? E aí, na escola, o coleguinha aqui em casa, a mãe, e isso às vezes até acontece com criança negra para negra, né? A família não trabalhou essa questão, ela vai agredir, porque para ela é o diferente. Né? Aí o professor tem que estar atento. E nós, como profissional da arte-terapia, se esse cliente chega, é a hora que a gente tem muitas ferramentas para a gente trabalhar. A literatura está altamente enriquecida, seja ela infantil, juvenil e para nós mulheres adultas, né? Quer dizer, tem muita gente trabalhando. Então, eu trabalho com mulher, né? Mulheres negras. E é praticamente quase que uma opção trabalhar com mulher preta, porque a gente percebe que entre nós mulheres, por mais que o discurso seja de liberdade, não acontece. Ainda estão oprimidas. Ou estamos, que eu acho que eu também ainda devo ter vários fios soltos. Né? Então, é nesse sentido que a arte precisa ter em mãos este conhecimento, né? Quer dizer que não é só mais o samba, o carnaval, não é só isso. É isso e mais algumas coisas. Muito. Não, e nós temos uma cultura muito rica. Quando a gente vai ver a própria história da arte-terapia, lá no começo, no Brasil, nós temos a pioneira ali, reconhecida como Anísia da Silveira, mas quando a Anísia da Silveira chega no hospital, já está lá no Unilara, como profissional da saúde da enfermagem. Né? Isso. E trabalhando... Juliana Moreira do outro lado. E ali, né, naquele hospital, ela trabalhava com música. Ela era da enfermagem, mas ela cantava com os doentes. Tem um vídeo onde ela conta que ela cantava com eles e depois ela descobriu que alguns dos doentes eram músicos. Estavam ali, né? Imagina a sensibilidade da pessoa que não consegue sobreviver e acaba chegando onde, né? Foi parar lá. E ali ela saía nas lojas pedindo instrumentos musicais e levava para essas pessoas. Ela disse que muitas pessoas se recuperaram em função da trauma, música. Né? Então, ali meio que ela faz o princípio da musicoterapia também. Desculpa. Depois chega a Anísia da Silveira e ela conta que a música era sempre muito presente no hospital. Ela tinha uma consideração do diretor do hospital, que sempre que ia fazer algum evento, ele chamava ela para ela cuidar da parte musical. Depois ela fez serviço social, né? Então, assim, olha lá, a gente estava lá no princípio. E muitos dos próprios pacientes da Anísia que formaram o Museu das Imagens Inconscientes, que eu estive visitando lá, eram negros também, né? Então, muito das imagens criadas, a gente precisaria estudar mais, vem dessa vertente, dessa própria dor, em função do abrir as portas das fazendas e colocar as pessoas para a rua. Sem nenhuma garantia de trabalho, ou de moradia, ou de respeito. E passou também pelo período da doutora Anísia, a mulher do Solano Trindade, Margarida Trindade, uma pernambucana que era, assim, a senhora do maracatu, entende? E ela fazia essas danças lá, né? A mãe da Raquel Trindade. Eu a conheci,
né? E essa história eu soube por ela contando, né? Foi na década de 80, eu dirigi uma escola, e o Espírito Santo, que hoje é doutor honoris causa na UERJ, né? Recebeu o título, eu trabalho do Vissungo, era um dos integrantes do Vissungo, né? Do grupo Vissungo, uma oficina de música com os alunos da Barão de Macaúbas. E a Margarida contando isso. Então, é a arte, né? Como o Jung diz, né? É a arte ultrapassando fronteiras do inconsciente, né? Então, eu acho que nós arteterapeutas, somos premiados, né, de estarmos neste lugar. É verdade. Eu acho. Porque a gente está trazendo consciência, né? Eu tenho aqui atrás um painel que eu fiz com filtros de café. Esses filtros foram coletados durante a pandemia. Sim. Quando eu fui ver, eu tinha uma sacola de filtros de café, bem no momento da nossa maior crise. Então, olha só, né? O café que os nossos ancestrais tinham que cultivar no meio do sofrimento, da dor, carregar na cabeça, aquilo tudo, a gente está trazendo para um espaço terapêutico, né? Para falar desse outro lugar, né? Eu só me dei conta disso quando vocês duas apareceram aí para mim. Eu pensei que eu me vi e disse, nossa, olha isso. Nós estamos realmente sendo convidadas, não é só nós, mulheres negras, não, o povo brasileiro. Eu já amplio isso para o povo brasileiro. Sendo convidado a se repensar, para a gente se conhecer melhor, para a gente poder se amar. Porque se a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Eu tenho o maior respeito pelo povo indígena. Eu tive a oportunidade já de visitar algumas aqui dos caingangues, que são aqui, né, do sul, são caingangue, muitos e guaranis. Nesses duas eu consegui visitar. Então, assim, a gente tem que se conhecer para a gente se respeitar. E para a gente poder crescer junto. Assim como aqui a gente visita na Serra o espaço da colonização ali, somente colonização alemã, italiano. Quando eu subi ali para ver aquelas construções, morro acima, com pedras e tudo, eu fiquei imaginando essas pessoas no frio, hein? No frio do julho, no inverno, carregando aquelas pedras. Isso não é fácil também. Então a gente tem que ultrapassar, ampliar a nossa visão. Porque sobreviver, por mais que eles tenham recebido uma coisa que a gente não recebeu, que é terra, né, para trabalhar. Provavelmente alguns recursos. Mas eles tiveram que abrir o chão também. E tiveram que ser unidos, como o povo negro teve que se unir para poder vencer. Inclusive a barreira da língua, né? Porque a África é um continente. E eram colocados juntos aqueles de diferentes povos, justamente para não se comunicarem. Não iriam se unir, até porque as rebeliões, né? Mesmo assim, muitas rebeliões lutaram pela liberdade, né? Aconteceram, né? Aconteceu. Espiritualidade. E eu acredito que só foi possível essas rebeliões por causa da espiritualidade. Acredito que a espiritualidade foi que integrou esse povo. Imagina, cada um falando um idioma, com cultura, às vezes até adversários, né? Adversários de tribos. E aí, de repente, estão convivendo juntos. Sim. E aí, né? Mas o açoite, né, a dor, o sofrimento uniu. Desculpe, Mariana. Dentro da sua fala, a gente tem que chegar à conclusão de que o Brasil é um país mestiço, né? Nós somos uma grande mistura, né? Um grande caldeirão. Então, nesse grande caldeirão, se nós não conseguirmos e começar, ou se ainda não começou, iniciar, né? Um conhecer o outro, nós não conseguiremos sobreviver. Nós vamos ficar. O racismo, né? Principalmente, ele não vai, sabe, ficar um pouco mais entendido, né? À medida que eu sei quem é a Adélia Azevedo dos Santos, né? Eu respeito a Adélia. Porque a Adélia é uma mulher preta, ela tem uma história, ela é humana como eu, né? Não é mais ou menos. Isso não tem. Travou? Travou. Travou? Oi. Será que é o meu aqui? Travou um pouquinho. Pode repetir de novo? Sabe? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais ter conhecimento, né? Sabe? E é aquela coisa... É quebrar barreira mesmo. Eu não gosto muito, eu não conheço, mas, sabe, eu vou lá. Tem assim, mas a humildade de dizer, olha, eu não sei. Por exemplo, eu acabei de dizer, pouco conheço sobre traumas. Não, e o legal da fala
que vocês trouxeram é que o bom é conhecer a história do outro, né? E ter essa troca, porque daí um aprende com a história do outro, né? Aprende o que ele passou, o que vai contribuir para o outro bom, né? O que o outro pode se melhorar escutando a história do outro, né? Tranquilamente. Deixa eu ver, tem uma coisa aqui. Exato. E a arte é esse meio, né? Eu acho que é esse óleo, esse fio condutor que pode nos ajudar a resgatar, a nos humanizar, né? Nesse sentido mais amplo da palavra, humanizar. Porque a gente não sabe em que lugar do planeta pode haver parentes nossos, né? Porque houve uma saída da África, mas para diferentes países. Não sei. Pode ser que eu tenha uma tia, alguém lá no outro continente, de olhos azuis ainda. Porque havia houve essa interferência concedida, não concedida, às vezes muito de forma violenta, mas houve. Então, a gente pode ter muito desses descendentes que se reconhece como branco, e talvez daí, por isso que eles não querem, né, o espelho, né? Daí que eles têm dificuldade de entender que, poxa, mas se essa pessoa nasceu dessa forma violenta, tem uma culpa aí que precisa ser compreendida. Que é da culpa também, né? Dor, que é a dor da culpa, tem uma vergonha. Eu estou vendo aqui, né, que a Jurema, que também precisa ser Célia Machado. Jurema, estamos juntinhos. Jurema conhece muito bem a arte-terapia, porque ela foi minha cliente, né? Colaborou lá no meu momento de estágio. Um beijo, Jurema! Que legal. E é isso, a gente vai aprender com essas conversas, se aproximando. As conversas, por isso as histórias, né? Por isso que eu trouxe ali essa conversa em volta da fogueira, essa troca de vivências, de experiências, a gente vai desenvolvendo respeito, a gente vai vendo as dificuldades que todos enfrentamos, e a gente vai trazendo essa vontade de que a gente possa crescer. Porque, por exemplo, não mais a dor do racismo, né? Ela demora muito para ser diluída, né? Eu não sei ainda se eu já consegui, entende, ressignificar os dois grandes traumas que eu passei, e agora já adulta, né? Vindo do racismo. Né? Porque todas as vezes, hoje eu já fico um pouco menos zangada, porque todas as vezes que eu tenho que falar sobre os fatos, me dava assim, uma dor muito grande, né? Uma raiva, era a raiva que dava. Né? Porque é difícil de você entender. No momento a gente tem uma reação, mas o tempo passa e você começa a analisar de uma forma diferente. E tentando buscar entender o porquê, né? Mas a gente vai se autotrabalhando, a autocura, como muito bem foi colocado pela Marta. Se eu não estiver trabalhando as minhas emoções positivas e negativas, vai ser um pouco difícil colaborar com o outro que venha buscar a minha ajuda. Né? Então, eu também faço a minha terapia, entende? Tem meu profissional, né? Eu mesma também colaboro. Agora, eu sei que eu, como profissional, que quero tratar a dor do outro, o trauma do outro, e principalmente nessa vertente da questão étnico-racial, eu tenho que ter bastante paciência e muita diversidade nas minhas práticas, porque não é fácil. Não é fácil. E Jung, ele é um exemplo disso, né? Porque ele foi vivenciar várias culturas. Ele não ficou restrito ali, só na visão dos europeus também, né? Ele foi conhecer um pouco o povo do Oriente, ele foi procurar, dentro da busca dele, como ele diz, da própria jornada da sua alma, ele viu que ele precisava ir além daquele círculo. Entrando um som, não é meu, não. Não, é um som, não é meu, não. Ele viu não, é o meu também. Eu estou te vendo. Bem tranquilo aqui. Não teve? Aqui também não tem problema. Para mim não teve interferência, Débora, de som. Depois a gente conversa. Ele esteve na
África. O Jung visitou a África Então, 3 vezes. então, assim, eu acho que são exemplos, né? Pois é. É um exemplo para dizer que não dá para tu querer enxergar tudo de um único ponto. É preciso andar, é preciso estudar, é preciso se relacionar, buscar conhecimento. Uma vez uma amiga me falou assim, eu não sei, né? Ela, assim, uma senhora já de idade, sentou do meu lado, e ela me disse, Mariana, vou dizer uma coisa, tem uma irmã que ela é uma pessoa muito racista. Ela não consegue aceitar, né, o povo negro. Eu não sei o que fazer. Ela falava comigo, assim. Daí eu olhei para ela e pensei assim, disse, olha, vou dizer uma coisa, né? Se a tua irmã fosse diabética, o que tu faria? Iria procurar um especialista, iria procurar um tratamento. Para quê? Para que a diabetes não trouxesse as consequências que pode trazer, que são graves para a saúde dela. Então, se ela é racista, ela vai precisar buscar ajuda, né? Porque ela tem um problema. Não é. Outro dia eu vi um vídeo, não é nós que temos problema, o problema está com ela. Dessa visão, dessa lente distorcida para o mundo, né? Que tu olha o outro e não consegue enxergar no outro, como diz o Gustavo naquele videozinho antigo, de mais de 10 anos, né? Que o outro tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca, tem um braço, uma perna, tem todas as partes do corpo que tu tem, né? Então, que ele é um ser humano assim como tu. Se tu não olha para o outro, tu não consegue enxergar nele o ser humano, tu é que tem um problema. E para isso existem especialistas para te ajudar a superar isso. E é para dizer que essa dificuldade vem dessas culpas, que às vezes são culpas herdadas dos seus ancestrais mesmo, né? Das histórias que eu vi em casa desde a infância, dos rótulos que eu vi desde a infância, das definições que os seus ancestrais davam para o povo negro, né? Então, a pessoa precisa buscar ajuda para tratar isso. Porque imagina a vida de uma pessoa que vive com esse olhar. Quando olha para uma pessoa negra, sempre pensa que vai me assaltar, que vai me agredir. Imagina. E assim, Mari, né, a gente vê isso muito dentro das escolas, né? Muito. E por isso que acontece muito caso de violência, né? Justamente por causa desse racismo, né? De cor, né? Não, eu não sei que aí não tem grande. O racismo aqui no Rio de Janeiro está muito acirrado. E ela não vê que é uma dor mesmo também. Muito mesmo. A gente que vive, né, nas discussões, em alguns momentos a gente começa a ficar meio amedrontados, entende? Porque as pessoas, outrora, elas tinham ainda, pelo menos assim, não era vergonha, mas ela não queria ser identificada como racista. Hoje não, parece que é um troféu. O racista dizer, eu sou racista sim, né? Tem acontecido isso, do réu confesso, né? Então a gente tem que estar tomando muito cuidado, porque nunca se sabe de onde vem a pedrada, né? Agora. E daí tem que levar esse lado racista, esse seu aspecto, esse seu complexo para tratamento. Tem tratamento para isso. Né? Não é buscar informação, mas outra é buscar ajuda terapêutica, porque é muito grave isso. Né? O diabético, se ele comer doce, ele está agredindo o próprio corpo, quem vai sofrer ele, talvez a família, que vai ter que cuidar dele, né? Com uma cegueira, com uma outra dificuldade grave, que vai incapacitá-lo e vai gerar toda uma dificuldade na família. Tranquilo. Mas o racista, ele certamente ele está agredindo outra pessoa. E às vezes, né? De graça. E às então, vezes a pessoa faz conscientemente. Outras vezes não. Tem uma nenenzinha aí, né? Que linda. E outras vezes não. Hein? Ignorância. É uma gatinha. Ignorar. Às vezes é por ignorância, no sentido de ignorar que aquela sua postura não é a postura por ignorar, humana, humanizante, mas respeitosa, a terapia, por ignorar, né? Ela é a psicologia também. Você é psicóloga, né, Márcia? Né? A psicologia está mais... especialização. Eu tenho especialização. Eu tenho uma especialização.
Então, E psicologia a psicologia também está botando o dedo nessa ferida, entende? também. Já não é muito recente, mas elas estão bem avançadas, né? Tanto que eles denominam, tem um setor da psicologia, né? Psicologia preta, que é para poder chamar a atenção, né? Até para o material, né? A gente tem tantos bons materiais, né? De apoio, e que esses materiais não estão nos nossos cursos de formação. Precisava estar. Né? É, O meu caminho hoje é esse, entende? Na medida que a formação em Sim, arte-terapia, ela sim, coloca materiais nesse, né, do tema que nós estamos aqui discutindo, e não é um, são muitos, muitos e muitos, né? Em todos os setores tem pessoas abalizadas falando sobre o assunto, vai colaborar com a formação do profissional. Né? E isso a psicologia está fazendo. Por exemplo, ano passado, o Rio Grande do Norte chamou um censo para poder identificar o número de profissionais psicólogos negros. Isso é um avanço enorme. Nós não somos diferentes, não queremos ser diferentes, mas nós sabemos que a nossa sim, história sim. é diferente da história que normalmente é contada para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. E que a gente precisa, para os nossos clientes, colaborar, entende? No atendimento a essa pessoa, e até entre aspas, né? No tratamento, a autocura dele, né? Com material. Tá? Por exemplo, eu não posso contar um conto de fadas, né, que eu adoro, acho bonito, quando a pessoa vem dizendo para mim que foi chamada de macaco. Até tem excelentes, mas nós temos os nossos escritos, escritos por negro, histórias, entende? Excelente. Então, é nesse sentido que o meu pensamento afrocentrado ele entra. Eu entro com ferramentas específicas que estão no dia a dia da comunidade negra. Aham. E o João Vitor perguntava ali, né, como que a terapia pode ajudar o povo negro Olha, a o meu nome dele lidar com o racismo. Não sei se isso tem João alguma coisa a Vitor, olha, João complementar Vitor, eu acho que especificamente para com nós, relação. arteterapeutas, nós podemos sim. Nós João falamos aqui Vitor. muitas coisas, né, dos pontos positivos da arte-terapia. E ainda falta se falar muitos outros, né? Agora, trabalhar a questão do racismo, ou a questão, o tema negro, está embasado com materiais, entende? Tem muitos bons livros que a gente pode estar trabalhando, entende? Por exemplo, se você vai fazer um trabalho com mulheres, você vai trabalhar com Lélia Gonzalez, você vai trabalhar com Bell Hooks, que não é um problema só do Brasil. A gente tem bons textos, né, escritos por negros na diáspora. Porque não é somente o Brasil que tem negros, né? Os negros foram mandados para o Brasil, lá dentro do seu Uhum. tumbeiro, né, do tumbeiro, mas não só aqui, né? As Américas, né? Então a gente tem materiais muito bons, histórias infantis, são várias. A gente tem aqui no Rio, né? Qual é o nome dela, deixa eu ver que eu anotei aqui. Eliane, né? A Eliane Cruz tem um material maravilhoso. A Conceição Evaristo também vem mostrando material que você pode trabalhar com criança, você pode trabalhar com adultos, né? Porque legal. Tem Lia Vieira, esse é muito bom. Eu estou lendo agora Olhos d'Água, né? E tantos outros autores, né? Tem pessoas mais antigas, né? Tem autores, elas estão mais Olhos d'água. reminiscentes, mas tem autores mais antigos, né? O próprio professor Abdias Nascimento, quilombismo, né? É a base de todo o estudo, né? Então, eu acho assim, que é o profissional, seja ele negro ou não negro, entende? Ele tem que entender que ele precisa deste conhecimento, né? Quer dizer, que ele precisa para quê? Porque ele precisa atender a todos dentro da sua subjetividade, né? Porque, por exemplo, eu não quero chegar com a minha terapeuta que trabalhe comigo só referenciais europeus. Não, eu recebo os europeus, mas eu quero também que ela me traga, entende? Um dado da minha cultura. Eu sou negra. Eu tenho descendentes, né, no continente africano, né? O Brasil é um país negro, né? A gente está demorando a assumir isso, mas é um país, né, negro. A gente vê isso nos diversos, digamos assim, aspectos nacional, né? E a gente tira pelo nosso corpo. Nós somos. E o próprio indivíduo que não é negro, a gente observa na rua, né? As pessoas não negras caminhando, ela tem o balanço. Esse balanço é nosso.
Afetividade, isso aí. E a afetividade também, e a alegria também. E outra coisa que tu citaste ali, o nosso psiquiatra Juliano Moreira, né? Lá do começo. No meu entendimento, não sei se eu estou errada, ele antecede a Anísio de Silveira, só que trazendo o trabalho como método terapêutico. Isso, que fica parecendo assim, que nós não temos pensadores, né? Por exemplo, você fala do Juliano Moreira, né? Aqui no Brasil. A gente tem o psiquiatra negro lá na década de 50, né, na Martinica, que é Frantz Fanon, também mexendo em cima da questão. E da questão que é da saúde mental, porque ele era o psiquiatra, né? Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Não é tirar o valor do fulano, mas é simplesmente acrescentar novos nomes a esses valores, né? Quer dizer, então, nós nunca tivemos ausente dessa luta, né? Da luta manicomial, né? Do tratamento, uma preocupação com a saúde mental, até porque os mais, se eu estiver errada, me corrija, Mariana, mas eu creio que nós, negros, temos mais sensibilidade para a saúde mental. Né? Porque, por exemplo, eu tenho na família, não tenho nenhum, como é que se diz, vergonha de colocar. Não, e a situação, a própria situação, o próprio trauma que foi, né? Porque ninguém foi convidado de vir da África para cá. Chegaram lá, ó, esse serve, esse não serve, o que não serve fica ali, e foi na dor, não foi escolha, em nenhum momento foi escolha vir de lá para cá. Né? E aqui também não foram recebidos como imigrantes, visitantes, sim, né? E sim como mão de obra aqueles que sobreviveram. O que não sobreviveu, não tem problema, porque vem mais. Né? Então a gente tem que entender que claro que tem um trauma de saúde mental pulsante aí. E depois de séculos, né, de escravização, ainda então, quando não vai mais poder, pela lei, já manter como escravos descendentes, abre as porteiras e põe a rua, te vira. Né? Então, assim, como se tu não faz parte daqui, mas faz parte de que lugar? Então, até para entender de que lugar eu faço parte, imagina o sofrimento. O dia seguinte do dia 13, que a gente fala, né? O dia seguinte do dia 13 de maio. Imagina que situação estavam, né? Muitos voltaram para as fazendas e trabalharam a vida inteira pela comida. Muitos, né? Retomaram as fazendas trabalhando pela comida. Ainda hoje existe tentativa de escravizar. Ainda hoje existe tentativa de manter o sujeito ali, né? Nessa condição. Imagina quando naquela época. Se foi assim, de um dia para o outro acabou. Então, a gente tem que ter essa consciência. É difícil olhar para isso, mas é necessário, absolutamente necessário, e olhar com amor, com essa intenção de olhar, desse olhar, trazer um olhar terapêutico para isso, né? Que resgate a todos. Porque a história ficou uma linha pontilhada, como tu disseste, né, quebra-cabeça. Então agora a gente está tentando colocar as partes que faltaram nessa linha. Isso aí. A gente está tentando compor essas linhas com as histórias, com as partes cortadas. Nossa, dos povos indígenas, trazendo as partes que compuseram essa história, por mais dolorida que ela seja, para que a gente possa agradecer por tudo que ela nos ensinou. O panorama está aí, né? E ver o que nós queremos construir daqui para frente. Pegar, e aí a gente, como nós estamos aqui falando de arte-terapia, né? Ter o apoio, né? De todos os outros companheiros, né? Quer dizer que, sabe, o arte-terapeuta, ele saber que a arte-terapia, ela é plural. Que a cultura brasileira, ela é vasta, né? Ela também é plural, ela é multicultural, ela não se resume a uma única vertente, né? Então tem a cultura indígena, tem a cultura negra, né? E tanto negros como indígenas tem no Brasil todo, né? Não, as culturas desses estados não são iguais. A gente vê o boi, né? O Bumba Meu Boi. No Maranhão é de um jeito, e na Amazônia é de outro, né? E é o mesmo mito, né? O mito do Bumba Meu Boi, né? Uma outra coisa, eu falei agora aqui, mito, é fundamental negros, né? Negros, sim, né?
negros não negros, incluir na sua bagagem de trabalho as mitologias de matriz africana. São muitas, mas muitas, e nem todas são só ligadas aos orixás. Também não fiquem nervosos, porque a África é o sagrado e o profano lado a lado. Né? Então, falar de religião para a África, para o povo africano, é falar de uma árvore que eu tenho aqui do meu lado, linda, maravilhosa, conhecer o céu, a lua, a natureza. Né? Então, a religiosidade vive imbricada, entende? Com o dia a dia. Está na nossa alimentação, no modo de vestir. Então, também a gente precisa olhar, né, esta cultura com outros olhos. Não olhar, como é que se diz, de preconceito. Não pode ter preconceito ao olhar o carnaval. O carnaval é uma mistura brasileira. Agora, o carnaval tem sua origem lá na África, no semba, né? O samba, que é o semba. Né? O que é o semba? Né? No semba, por exemplo, o mês que vem eu estou indo à festa do Recôncavo, Nossa Senhora da Boa Morte. Né? E aí li um pouquinho, né? As mulheres que fundaram a associação da Nossa Senhora da Boa Morte eram as escravas de ganho que trabalhavam para o senhor e trabalhavam um pouquinho para elas, juntando dinheirinho para comprar alforria. Comprou alforria de um número enorme de escravos. Né? E elas não abriram mão, e não abrem até hoje, do quê? Do seu ritual com as suas roupas de casa de santo, com as suas roupas do axé. Então, a gente tem que saber o que é religião, como é religiosidade, como é que o povo negro pensa a religiosidade, que aí já vai ajudar bastante. O que é Exu? E o que é o diabo? Exu não é diabo. Ele é um orixá. Então, a gente precisa ir botando os pingos nos is. Aí vai começar a ficar bom. Deixa eu só falar uma coisinha, gurias. Ali, falando que a Jurema, né? Bom dia, Jurema. Ela colocou assim, o pior problema é a não aceitação, né? É verdade. E isso assim, Jurema, a arte-terapia, ela proporciona o autoconhecimento, né? E no momento que a pessoa se autoconhece, ela aprende a se aceitar. A arte-terapia trabalha muito bem essa a autoestima, a identidade. É através do autoconhecimento. Né? No momento que tu começa a te conhecer, de dentro para fora, daí tu resolve essa situação de autoestima e aceitação. E aí a gente vai o quê? Em busca da nossa memória coletiva ancestral. Né? Porque esse autoconhecimento, todas nós já colocamos aqui, está dentro de nós, é a nossa história, a nossa ancestralidade. Não é? Nós não podemos negar, entende? Que nós somos descendentes não de escravos, descendentes de povos escravizados. Né? Porque todos os nossos, né, eram reis, rainhas, as profissões nasceram em África, né? No Egito. O que é o Egito? Eu acho que é interessante trazer isso, nós como terapeutas, a gente precisa ter bem claro isso. Eu me lembro quando foi da eleição do Obama, pela primeira vez, candidato a presidente lá dos Estados Unidos, eu tinha um colega de trabalho que ele, um dia, diante de um outro colega, outro colega branco, ele disse assim, não, mas ele não vai ganhar. Gente, porque dizem que os negros não têm capacidade, não têm inteligência, ele não vai ganhar para presidente. O outro colega ficou vermelho, roxo, e olhou para ele e disse, cara, tu fala isso aí na frente da tua colega? E eu olhei para ele, sabe quando tem vergonha alheia? Ele era meu colega. E daí, por isso que eu falo a questão da ignorância, da pessoa que é ignorante e da pessoa que é maldosa. E eu entendi ele na ignorância. E daí eu pensei, se é ignorância, eu não vou falar nada que humilhe, né? A ele. Aí eu fiquei quieta e deixei o colega sair. Depois a gente estava sozinho no outro momento de trabalho. Havia naquele período uma circunstância aqui nossa de um empresário que havia sido sequestrado. Estava uns 3 ou 4 dias sumido, aparecia muito na mídia, a família falando, desespero, né? E tudo. Daí eu
falei com ele por aí, eu disse, tu viu essa história desse empresário aí que está sequestrado? Ele diz, é um horror, né? Ele disse, que horror! Imagina, coitado do cara. Eu disse para ele, mas imagina, essa família deve estar sofrendo muito. Aí ele disse, sim, claro, está sofrendo muito. Agora eu disse assim, mas agora tu imagina se daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, os descendentes dele, né, forem punidos ainda pelo trauma que sofreram com o sequestro do pai. Tu não acha que seria um absurdo? Seria um absurdo. Então, eu disse, pois é, o que aconteceu com o povo negro foi isso, foi um sequestro em massa, e o que tu vê das dificuldades de muitos da população negra é consequência desse mesmo sequestro coletivo que aconteceu. Ele caiu. Porque eu só queria que ele entendesse, entende? Eu não queria que ele se sentisse assim. Até porque ele é meu colega, a gente ia continuar trabalhando junto. E eu tinha o respeito dele como profissional, né? Eu nunca vi nada e ele nunca, comigo, teve uma postura. Naquele momento, ele expressou uma coisa que muitos têm essa dúvida. Mas será que eles têm capacidade mesmo? Né? E a gente também tem que entender que a gente não tem que provar capacidade, não tem que provar nada. O problema estar na cabeça. A gente detecta o problema e diz, tem uma solução. Conhecimento, terapia e conhecimento, as duas coisas, tem como superar isso, né? Mas todos os traumas têm como seguir a vida, apesar do trauma, apesar da cicatriz, não é? Tem que ser tratado, né? É um processo, tem que ser tratado, né? Mas que tem resultado. Tem resultado positivo. Para aquele que se permite, tem resultado positivo. Tem sim. Né? Para que a mudança tem resultado positivo. Né? Então... E aí, Maria, que você coloca que tem resultado, eu acho que é a gente insistir, né, Márcia? Sim, tem que insistir, tem que se permitir. Tem que se permitir, tem que insistir. Tem que querer a mudança, né? Tem que sair... né, daquele, né, de dentro daquele círculo, tem que sair para fora, tem que querer a mudança. Né? Tem uma história de uma vitrine aqui que eu escuto, que eu acho bem interessante. Estão dentro de uma casa muito simples, o casal, né, olhando pela janela. Aí, o marido passa pela porta que está aberta e diz, olha só, a vizinha lavou a roupa, que bonita. Aquele lençol branquinho. Aí a esposa olha da janela e diz, nossa, coitada, lava muito mal essa roupa. Alguém precisa dizer para ela que ela tá tudo manchado esse lençol. Alguém precisa ensinar ela a lavar a roupa direito. Aí o marido só olha para ela, não fala nada. Passou uns dias de novo, a vizinha vai lá, estende, põe toda aquela roupa na cerca. E a mulher olha para a janela e diz, que coisa horrível. Essa mulher continua lavando a roupa mal desse jeito, ninguém diz para ela um dia. E o marido ficou olhando para ela, pegou um pano úmido na pia, passou no vidro da janela. E aí revelou-se o quê? Que não tinha sujeira nenhuma na roupa da outra. É isso. Né? Que a roupa da outra estava perfeita. Então, é mais ou menos assim. Essa história da projeção. As pessoas projetam suas dores, projetam suas frustrações, né? E pensam que o problema está em nós, o problema está nelas. Né? E tem que entender isso. Que alguma coisa acontece comigo que eu não me sinto. Então, busque ajuda, ajuda existe. Né? De acordo com a necessidade de cada um, as arteterapeutas têm diversas orientações. Além dos arteterapeutas, tem os psicólogos, tem, né, tantos profissionais para buscar. Para trabalhar sua autoestima, né, para trabalhar esse processo de auto-amor, de autocuidado, para todo mundo melhorar. Porque não adianta só os povos negros se tratar. É preciso que todos adquiram essa consciência. Porque o outro, ele sempre acha que, como você colocou, o problema não é dele, o problema é nosso, né? Principalmente a unidade, a escola. Eu vejo assim,
que a escola, e é a escola de ensino fundamental, ela tem um papel primordial nesse momento, que está aí a grande discussão sobre o racismo. Aqui, não sei nos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação municipal está envolvida nisso, ela tem um projeto, né? Mas vira, mexe, acontecem coisas absurdas, a gente escuta pela imprensa, né? Porque não só pela imprensa, como também tem os grupos de WhatsApp. Eu entrei num há poucos dias, tem mais ou menos um mês, fiquei horrorizada. Uma professora chamando o aluno de delinquente. Aí eu perguntei para ela, quantos anos tem essa criança? Que ela estava falando uma turma de primeira série, de alfabetização. Estão entre 7 e 8 anos. Eu fiquei horrorizada. Porque qual é o significado de delinquente? Quem são os delinquentes para a sociedade brasileira? Como é que eu vou nomear uma criança? Não sei se a menina era negra ou branco, mas não importa. Como é que eu vou nomear uma criança, seja ela branca ou negra, de delinquente? Se ela é uma criança, o delinquente, eu talvez não tenha coragem de dizer para ele, sai daqui, seu delinquente. Porque é uma palavra com uma carga muito forte. E, infelizmente, até porque os professores estão tão desesperados, né? E eu entendo, devem estar mesmo, né? Porque não é fácil você ficar com 30, 35 crianças dentro de uma sala de aula, e se sabe que os apoios são muito poucos, muito poucos. Eu gostaria de saber para onde as verbas vão, porque elas nunca são utilizadas para colaborar com o profissional. A arte-terapia deveria de estar dentro das secretarias de educação. De todo o Estado brasileiro. Os psicólogos, você está entendendo? Então, essa questão essa criança, ela nunca vai ser aceitada de uma forma diferente. Ela é um delinquente, a minha professora falou que eu sou. Pois. E aí a pessoa não vê que estamos todos adoecidos, né? Na verdade, é um adoecimento geral por essa dificuldade de tirar a veia dos olhos, de olhar em torno. Com essa mensagem, ela está precisando de apoio. Quem vai apoiá-la? Né? Quer dizer que então é muito profundo. Nós aqui com essa live falando tudo isso, é uma proposta de apoio e de ajuda, não é? A nossa proposta é ir para trazer esse olhar e dizer, bom, tem solução, tem onde buscar ajuda, criar grupos, trocar ideia, porque eu vou enxergar o diferente, eu tenho que enxergar o diferente, mas eu não posso ser um agente de construção, não é? Porque o que eu lanço no mundo vai voltar. Entendeu? O que eu estou semeando é o que eu vou colher. Então, será que eu ainda quero semear esse tipo de coisa na minha vida? Né? Porque não adianta botar 500 grades, muro, cercar a casa toda, porque vai... se eu não cuidar e não educar aqueles que estão em torno, só se vai sair de helicóptero, direto de casa, de nave, mas tu vai ter que frequentar comércio. Se tu não ajudou a dar qualidade de educação e de vida para aquelas pessoas que estão ali, não adianta, não tem como, porque esses são os que enrola o teu paraquedas, né? Esses são que preparam o teu alimento, esses são os que te organizam a casa, esses que são os que fazem a roupa que tu veste. Então, assim, vamos ser honestos, nós precisamos uns dos outros. Por mais dinheiro que tenha. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, de mais gente ela precisa para cuidar dos seus bens, dos seus móveis, dos seus pertences, mais gente ela precisa em volta dela. E ela não vai qualificar essas pessoas, né? Não vai ajudar para que elas tenham acesso a uma qualidade de vida, a um respeito, a uma igualdade. Eu sei. E nós estamos aqui. Olha, a gente mexeu, foi coisa, hein? Nós fizemos uma viagem de leste a oeste. Tem muita coisa, né, para vencer. Depois dessa fala toda, nós estamos aqui. Faça um grupo de pais, faça um grupo de professores, chame um arte-terapeuta, né? É isso aí. Para trabalhar com todos o autoconhecimento, né? Onde quiserem um grupo aí, chame um arte-terapeuta que vai ajudar o autoconhecimento.
colegas profissionais, formem grupo, nos convide, entende? Que a gente... Porque o problema é esse, né? Se você já está com um pensamento um pouco mais adiante do meu, eu quero trocar contigo. Né? Porque não é um problema de ensinar, ninguém ensina nada para ninguém, é uma troca. Né? Eu sei que A mais B vai dar Bá, e você sabe que Bá mais Má posso dar Maba. Né? Então, eu acho que a questão é essa, não dá para a gente ficar mais no nosso mundinho, a gente precisa de trocas. Né? Quer dizer, por exemplo, eu cheguei aqui e disse, olha, eu não conheço esse autor, depois eu quero, sabe? Porque a gente não sabe tudo, eu conheço outro, que talvez a Mariana não conheça, ou a Márcia não conhece, porque esse é o processo. Então, a gente tem que chegar nessa conclusão. A arte-terapia, ela tem que entender que ela está no momento áureo. Né? Ela é muito jovem, ela está em crescimento e num momento excelente de crescimento. Né? Por exemplo, eu tenho uma amiga no Espírito Santo que ela me disse que no Espírito Santo a arte-terapia já é reconhecida como profissão. Ela vai se aposentar como arte-terapeuta. É isso que a gente precisa, né? Sabe? Então, mas sabe, eu acho que são trocas que a gente precisa, né? Sabe? É trocar, por exemplo, esse espaço que a Mariana tem. Parabéns para você, para a Márcia, porque é um momento muito rico, sabe? É um bate-papo que vão rolando as coisas, né? Quantas coisas importantes nós falamos aqui, né? Quer dizer, que a gente pontua o fundamental e vai desdobrando. E os arteterapeutas têm que fazer isso. Que é a nossa praia, contar histórias, né? Então vamos enriquecer os repertórios. Tá. E tanta coisa para falar, né? Eu fiquei com muita vontade de falar do Arthur Bispo do Rosário, que eu sou muito encantada com o trabalho dele, que viveu os últimos anos lá na colônia Juliano Moreira, né? Olha, eu sou apaixonada. Eu tinha curiosidade de perguntar para ti um pouco o que tu sabe sobre isso. Você fez a visita lá, eu também fiz algumas vezes. E estou até pensando em voltar, porque cada vez que você vai àquele espaço, você tem um olhar diferenciado. Né? Você foi a primeira vez, quando você voltar, você já vai querer investigar outras coisas. Né? Eu me pergunto sempre, eu tive um parente, um tio, direto, irmão de minha mãe, internado no Hospital do Engenho de Dentro, que antigamente não era a denominação que tem hoje. Né? Era o Hospital do Engenho de Dentro. Surtou, era para lá que ia. Né? O bispo passou por ali e foi para a colônia. Então, eu sei bem o que é doença mental. Né? Então, aí eu volto para o bispo. Gente, se a doença mental é sabe, esse rebuliço na vida da pessoa que a gente sabe que faz, né? Como que um homem, dentro de um hospital, 50 anos, produz aquela obra de arte, entende? De valor, assim, irreconhecível. Né? E daí eu tive um período que eu conheci, nem sei mais, até onde anda essa pessoa. Eu moro em Jacarepaguá, no mesmo local, bairro da colônia. E aí, eu moro mais na frente, eu moro em Barra Pequena, né? E aí, conversando com uma amiga, né? Uma pessoa que se perdeu do meu contato. E ela disse, eu conheci o bispo, ele passava por aqui na nossa porta pedindo roupas, minha mãe deu muita linha para ele. Quer dizer, que ele tinha noção do que ele queria, né? Tá vendo? Ele sabia que como comprar, ele pedia, ele desmanchava as roupas e transformava em bordados. E aí a gente vê pessoas, entende, que se diz normal, fulana, vamos bordar isso aí, vamos fazer esse trabalho para essa coisa. Ah, não quero saber disso, não. E o bispo, talvez, não foi inconsciente, né? Porque aí entra o inconsciente, a espiritualidade, até a religiosidade, né? Que deu caminho para ele, né? Seu caminho é por aqui, começa a bordar, começa a desenhar aí, né? E aí aquela obra, eu tenho no meu portfólio, eu perco tempo olhando para aquilo, sabe? Eu digo, gente, é um negócio assim esplendoroso, né? Agora, o Bispo do Rosário é né? Quem já foi lá no Engenho de Dentro, né? Lá no museu, você esteve lá, tem vários materiais que a gente fica de queixo caído. Mas foi um doente mental que fez? Então, eu acho que o bispo precisa estar... E o bispo era negro. Olha nós aí. Pois é. O bispo era negro, né? Qual foi o universo do inconsciente coletivo, do consciente dele, que foi acessado? Era um homem negro. Né?
Era um homem que vivia na rua, que de repente passou mal e surtou. E quantos não estão surtando todo dia? Se nós não tomarmos cuidado, poderemos ser mais um. É verdade. É. Adélia, eu tive contato com a obra dele aqui em Porto Alegre, na verdade, em 1990, por aí. Eu fiz a faculdade de artes, mas nenhuma referência a Abdias do Nascimento, por exemplo, nenhuma referência a pintores negros durante os 4 anos de faculdade. Eu me lembro que a gente deu uma passada na história da África, mas sempre referenciando como arte exótica. E daí eu não conseguia saber quem era, né? O que é esse risco exótico? Não sei. É uma palavra estranha que até já sai de perto, né? Então, assim, quando eu cheguei em Porto Alegre, havia no Marques aqui uma grande exposição do Arthur Bispo do Rosário, e depois, no final, ia haver uma discussão, aquele encontro para falar sobre a exposição. Eu casualmente chego nesse momento. Então, eu fiquei 6 horas dentro do museu, apreciando só tudo isso. Assim. Sabe que não parecia com nada que eu tinha visto. E daí eu acabei ficando para esse encontro, e eu me lembro que eram várias pessoas ali, todas brancas, comentando sobre a exposição, e tinha um galerista que eu me lembro da fala dele, ficou tão chocante quanto. Ele dizia assim, a obra dele é um verdadeiro coice na cara. Coice na cara. Todo mundo... Eu fiquei... Bom, eu saí dali mais chocada ainda, porque é isso, assim, né? Ele pegava o tecido do uniforme dos funcionários, desmanchava aquele tecido, não é uma lã, assim, de puxa o fio. E com aquilo ali ele bordava. Assim, ele estava registrando o tempo, uma passagem de tempo, né? Para mim, quando eu penso em bordado, eu penso em tempo. Quanto tempo leva para se bordar, né? Quanto tempo? Então, ali é imprimido. Acho que um dia a gente vai ter uma máquina que a gente vai conseguir colocar essas coisas dentro e entender o que estava na mente dele enquanto ele estava fazendo aquilo ali. Eu fico imaginando essas coisas, viagem minha. Mas, assim, e aí depois, anos depois, eu fui lá no museu, eu cheguei na porta, você não entrou. Eu visitei a colônia, mas estava em greve. E daí não me deixaram entrar. Não consegui entrar. Mas fui, fotografei a entrada e andei, almocei por lá, tem uns lugares assim para almoço. Enfim, né? Mas foi isso. Foi o mais perto que eu consegui tirar. Só que aqui, o ano passado, anunciaram, desculpa, só vou fechando já. Um trabalho sobre Arthur Bispo do Rosário, pessoas que trabalharam com o acervo dele, que vieram do Rio de Janeiro, que estiveram estudando a obra dele de perto. Aqui na Casa de Cultura Mário Quintana fizeram um momento, uma exposição, levaram a obra dele para doentes mentais e as pessoas trabalharam a partir da inspiração da obra dele. Trouxeram um único trabalho dele desse tamanho, não chega a 30 centímetros, que o nome é Pódium. Pódium. Não sei se tu conhece, mas assim, porque o que eles disseram? Que agora não é proibido viajar porque o acervo é muito frágil pelo tempo. Então, eu já fiquei feliz porque eu disse, nossa, o tamanho da exposição que eu havia visto em 90 e agora houve todo esse cuidado, né, de saber que se levar por aí. Mas foi linda a descrição que eles fizeram dele, assim, para resumir, que a obra dele tem camadas, né, tem e camadas de conteúdo que não se esgota. Escreve no próprio Alfa, ele escreve. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é porque ele marca direitinho a questão com mulheres brancas. Ele fala, mulher branca, entende? Eu vou até voltar para pegar esses textos do Bispo. Tá? Vou dar uma outra passada por lá. Sobre ele. Vamos sim. A gente pode fazer uma live um pouco mais sobre ele, já que tu está mais próximo. Terapia, a gente estudou muito pouco. Eu, pelo menos, estudei. Eu não estudei nada do Bispo. Ele foi falado. Mas foi dissecado dentro da sua obra, e justamente ele que é o objeto, né, desse processo, que é a doença mental, né?
Então, é nesse sentido. A doutora Nise, né? Sim, a gente sim, tem sim. no Movimento Negro, que até já faleceu, um companheiro que ele foi hospitalizado lá no Museu do Inconsciente. E ele era um estilografista. Ele deu uma contribuição muito grande. Sabe? Depois foi criada no governo, não sei se foi no governo do Marcelo Alencar ou do César Maia, que foi uma escola, foi transformada, mas tudo acabou, porque é assim, é bom naquele governo, depois vem e tiram, né? Aí criaram uma escola só para crianças e adolescentes de rua, população de rua. E ele foi um dos professores lá, um coordenador geral, trabalhando com aquela clientela, né? Porque a acessibilidade dele era outra, né? Ele entendia o morador de rua, ele de uma forma diferente do meu entendimento, né? Sim, sim. Olha. Então, acho que a gente tocou, né, Márcia, um pouquinho nas dores, não poderíamos deixar de tocar nas dores. E a gente pode, em outros momentos, então, falar um pouco mais dos conteúdos, dos autores, das referências bibliográficas. Principalmente, está muito tocada, né? É porque falar mexe com a gente, né? Falar desse assunto mexe com a gente. Uhum. Mexe, é bom e é gostoso saber história. Gostoso. Eu sei. Gurias. Gurias é um termo que a gente usa aqui, né? Da tua terra. Estou entendendo as matérias. Menina. Então, a gente vai finalizando. Eu não sei se vocês querem colocar suas considerações finais para a gente fechar. Eu adorei. Esse encontro maravilhoso. Né? Você, principalmente você, tocou bastante na questão da temporalidade. Né? A temporalidade, ela é cosmogonias, né? Que é a cosmogonia africana, né? Negra. E ela é a forma, né? Que a África tem de se mostrar para o universo. Então, eu acho que um dos caminhos que a gente, quando começa ou pretende se trabalhar, estudar a África, pega pela temporalidade, pelo tempo, pela cosmogonia, tá? Porque a África é a oralidade, né? Quer dizer que hoje a gente está trazendo as mulheres, principalmente as mulheres pretas, para o mundo da escrita, né? Porque não era, as pessoas dizem, porque nós não tínhamos escrita. Tínhamos a drinca, né? Mas a nossa realidade, a nossa identidade é de oralidade. Como muito bem Mariana começou, contar história. O tempo inteiro, né? As mães contavam, os avós, os bisavós, os patrões, histórias, né? Então, a gente está vivendo agora esse momento de buscar essa memória interior, né? Que está lá na temporalidade, que está nos nossos contos, na oralidade, que é a tradição. Palavra é a tradição africana. Né? É a palavra, ela está dentro das casas de axé, os itãs. E aí é só a gente buscar. Os itãs são as histórias, né? Histórias com o viés espiritual ou não, né? E a gente começar a mexer com essa temporalidade e atingir a cosmogonia. Nós aqui hoje fizemos isso. Estou muito feliz. A gente fez uma viagem bem... Não combinamos muitas coisas, mas foi uma viagem que, com certeza, os ancestrais estão muito felizes. Muito bom. É verdade, nós também. Gratas, né? Nós gratas pelo que eles nos transmitiram, né? Pelo que eles conseguiram nos transmitir, que é esse amor pela vida. Esse amor que transparece no rosto da Adélia, na fala da Adélia, no rosto da Márcia, na fala da Márcia. É o amor pela vida, é a certeza de que nada, minha mãe dizia, nada como um dia após o outro, né? E sim, na minha tinha uma frase também que onde come um, come dois, come três. Sempre se pode dividir, compartilhar, assim como nós compartilhamos essa live aqui, né? Sim. Então, assim, esse estar disposto a ceder para que o outro também tenha o necessário, né? E assim como a própria filosofia do Ubuntu ali, né? Ubuntu. Porque você é isso aí. Que juntos, né? A gente eu sou porque nós isso, somos. Né, Mariana? Gurias, gratidão. Gratidão
essa live, assim. Amei, né? Eu quero desejar um lindo dia para todos, né? Beijo para a Nádia ali, que um beijo para todos aí que estavam presentes, né? E O que pessoal nos acompanhem novamente. E para aqueles que ainda fica gravando a vez. E para aqueles que ainda vão chegar, né? Porque nós fizemos uma live, assim, porque esse horário é um horário assim que as pessoas estão na correria. Mas depois as pessoas vão acessando, porque fica gravado ali. Então manda para alguém também que acha que poderia aproveitar alguma coisa. De repente sugerir algum tema, né, Márcia, para a gente ou para a Adélia. Provocar alguma provocação, algum tema que a gente possa desenvolver. Tudo com muito respeito, né? Porque a gente concorda em discordar, respeitando que o outro tem o seu lugar, o seu lugar de fala, né? O seu entendimento das coisas. E a nossa intenção não é dar a palavra final. E até entender, né, compreender o universo do outro. E querendo ou não, nós somos acadêmicas, né? A gente está com uma língua, até está fazendo um trabalho acadêmico. Podemos não ter alguns vícios da academia, mas nós somos pensadoras. Né? Aqui tem 3 mulheres pensando a arte-terapia num avanço, né, um novo olhar dentro da arte-terapia. Não estamos negando nada, só estamos acrescentando, porque é produto dos nossos estudos. Então, isso é muito importante que fique marcado. Nós somos arte-terapeutas, estudiosas, né, e que estamos trocando caminhos para a arte-terapia. O Jung já dizia isso. Não sou junguiano, não quero ser chamado de junguiano. E eu não terminei. Ele disse que ele não terminou, né? Se ele não terminou, eu pego um pedacinho aqui e vou botar mais 2 linhas. A Mariana bota mais 3, a Márcia bota mais 4, e tantos outros que estão presentes na live, nos assistindo, vão complementando. Porque nós não, a arte-terapia não pode estagnar no preceito da sua fundação, há 50, quase 50 anos atrás, né? E eu tiro muito pelo Rio de Janeiro, que a gente tem, assim, uma caixinha, né? E aí todo mundo, eu digo, não, gente, tem que furar a bolha. Hoje o nome certo é furar a bolha. E tem muita gente furando. A gente está vendo vários caminhos, né? Porque, por exemplo, o pessoal que trabalha com as cartas, com tarô, né? Tudo isso já está dentro da arte-terapia e tem espaço. Eu, deixa eu só complementar e já vou me despedir. Na arte-terapia afrocentrada, o meu diferencial é a botânica energética. Eu trabalho com as ervas. Eu sou uma mulher de casa de axé. Eu fui criada com chazinho, com escaldapé, entende? Com banho de assento. Fui só ler, né? Aprender, né, cientificamente, para poder trocar. E vejo resultados. Né? A Jurema estava aí presente, sabe que isso rolava nos nossos trabalhos de sessão de arte-terapia. Bom, eu quero dizer para a Mariana, para a Márcia, que, como eu disse no princípio, estou honrada, agradeço demais, mas muito, 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 muito o convite, e foi uma manhã maravilhosa. Olha, eu aceito o novo convite. Gente, um beijo grande, e a gente precisa isso. A gente está aí, a Mariana me conhece um pouquinho e sabe. Eu não me furto trocar, eu quero trocar. O que eu sei, eu estou querendo, até porque daqui a pouco estou indo embora, tem que deixar isso aí, né? E a gente tem um pouquinho de algumas coisas gravadas aqui no Nós por Nós. Já vai sair outra, hein, Mariana? Nossa, não. Já vai sair. Esse aí eu tenho também, não está aqui perto, mas eu tenho, né? Ganhei, né, Adélia? Potência Negra. E eu escrevi sobre a festa do Recôncavo. Por isso é que eu estou indo lá. Eu escrevi antes de visitar, né? Agora eu vou visitar, porque depois até faz uma complementação, né? Gente, mas eu gostei demais. Muito obrigada a todos que mandaram recado, que assistiram. Gente, muito obrigada. Axé para nós. Foi. Adélia, eu te encontrei num congresso, foi em Joinville, de arte-terapia? E me encontrar contigo foi crucial para eu decidir retomar a arte-terapia. Que eu havia conhecido em 2005. Em 2005 eu comecei a arte-terapia, fiz os 2 anos de toda a parte teórica, e trabalhando no hospital e projetando de fazer o estágio no hospital. Quando chegou, depois de concluir a parte teórica, me mudaram de setor, depois de 1 ano e meio, trabalhando em recreação terapêutica,
colocando em prática os conhecimentos do curso dentro do espaço do hospital infantil, e me mudaram de setor por ordem legal, de que não poderia ter nenhum técnico fora da área de assistência. Não era eu, né? Não era comigo, era uma ordem para todos que estivessem em alguma outra função. E eu, dali, me desmotivei, parei. Então, quando eu te reencontro ali, eu já tinha feito uma nova tentativa, uma segunda tentativa, e também me desmotivei, não é para mim isso. Daí, quando eu te encontro ali, alguma coisa conectou de novo em mim. E a própria vivência do congresso, né? Porque a gente vai passando por várias vivências, oficinas, aquilo me conectou de volta. Lá eu trabalhei fazendo o quarto A, né? Nós fizemos o quarto A. E daí a gente não perdeu mais contato. Sim. Então, assim, agradecer esses encontros que a vida nos traz e saber que eles não são por acaso e que a gente precisa aproveitar, estar atento à vida. Aquela pessoa que te parece estranha, que está chegando na tua vida, talvez ela está chegando para te ensinar uma coisa nova. Algum aspecto teu, né? Que tu ainda não conhecia. Que talvez gente, traga tem congresso no ano que vem, hein? No Espírito Santo. Novembro, Congresso Nacional no Espírito Santo. Isso aí, vamos levar uma proposta de trabalho, né? Vamos ver se a gente se encontra lá, já pensou, hein? Vamos. Eu também, muito obrigada. Vamos nos organizar. Gente, muito obrigada, eu vou encerrar. Isso aí. Com muita pena, mas a gente retoma no outro dia, com gostinho de quero mais. Dia 25, né? Obrigada, Márcia. Então, um abraço para todas nós, né? Isso. Gente, beijo. Outro. Isso mesmo. Um abraço. Muito obrigada. Aperto para sair.